לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא. Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, aqui de Salvador, Bahia. Mais um Shabbat. Hoje nós estamos estudando a 11ª Parashá da Torá, a porção da Torá. E a Torá é dividida em 54 porções e hoje estamos na 11ª desse ano de 5.781. As porções estudadas hoje é Gênesis, Bereshit, capítulo 44, do versículo 18 até o capítulo 47, versículo 27, profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 ao 28, e a Brit Hadashá, o chamado Novo Testamento, Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o capítulo 19, versículo 30. Vou chamar aqui o Neudjan, que vai trazer para nós uma reflexão sobre essa porção da semana, sobre essa Parashá. Conclui hoje. E que vamos orar por ele, gente. Adonai, em nome de Yeshua, toma o Neudjan em tuas mãos, que ele seja nessa hora teu profeta, trazendo para nós a tua instrução. Pai, a Torá ela é muito ampla, por mais que um homem se aprofunde, jamais ele conseguirá entrar em toda a sua plenitude. Mas a nossa busca é que a cada dia possamos aprender um pouco mais. Então, que o Neudjan, a boca dele seja a tua boca no nosso meio, e que hoje nós possamos, como sempre buscamos isso, que hoje possamos sair daqui melhor do que o que entramos. Possamos aprender um pouco mais. Usa o teu filho, prepara o nosso coração para entender um pouco mais da tua instrução. Nós te pedimos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom, gente. Mais uma vez. Porção Vaigash. E aproximou-se. Mais uma vez vou pedindo para vocês deixarem vossos retornos em relação a som, em relação a algum problema na transmissão, para que a gente possa consertar, para que a gente possa corrigir. Na medida do possível, eu vou tentar mexer aqui no celular, olhar o comentário de vocês, tá bom? E Ed também vai estar me ajudando aqui no computador. Essa porção eu não fiz um resumo para vocês aí no slide, mas eu posso fazer esse resumo aqui mesmo para você. Né? A porção começa com a humilhação de Judá. Né? Judá ele se aproxima ali de Yosef, né? Depois de toda aquela trama que Yosef monta para tentar ficar com Benjamim perto dele. Às vezes eu fico pensando se a estratégia de Yosef, Ed, foi para realmente testar os irmãos, né, para saber se os irmãos tinham mudado ou não, ou se foi para querer livrar Benjamim dos irmãos, né? Olha, Benjamim é meu irmão mais novo, talvez façam com ele o mesmo que fizeram comigo, então eu prefiro que ele fique junto de mim do que fique com eles. Não dá para saber muito bem qual foi a intenção de Yosef, mas ele fez toda aquela trama, né? Colocou o copo ali no saco de Benjamim e fingiu como se Benjamim tivesse furtado aquele objeto e, consequentemente, ficaria preso no Egito, como escravo no Egito, aquele que fosse achado o copo, né? E quando foi achado no saco de Benjamim, todos os irmãos se lamentaram, né? Esse é o finalzinho da porção passada. Todos se lamentaram, rasgaram as vestes, fizeram um sinal de protesto. Uma verdadeira prova de que eles tinham se arrependido de todo o mal que fizeram a Yosef, né? E a porção inicia com a humilhação de Judá para ficar no lugar de Benjamim. Judá se aproxima, por isso que o nome da porção é Vaigash, né? Ele se aproxima, Yosef pede permissão para falar e começa a sua humilhação. A humilhação foi tão grande, tão bonita, tão bela, que Yosef não aguentou a trama, né? Yosef derrama em lágrimas e chora, e ele se revela para os seus irmãos, né? Diz que é Yosef, que tranquiliza eles, tenta atenuar ali o psicológico deles, que deveria estar naquele momento ali em alta, né? Em alta angústia.
E depois disso, Yosef dá provisões para ele, pede para que eles vão a Israel, para a terra de Canaã, que ainda não é Israel, né, para trazer, né, toda a família, trazer Israel, trazer os filhos e toda a família de Jacó que habita lá em Canaã, trazer para o Egito para ser sustentado por Yosef, né? Faraó também sabe de toda essa trama, apoia, ratifica aquele plano de Yosef, né? E Jacó vem, abençoa o Faraó, né? Ficam na terra de Goshen e tudo vai acontecendo da melhor maneira possível nessa porção, né? A Torá finaliza ali, a porção finaliza com a fome aumentando na terra do Egito e o povo não tem mais dinheiro para comprar os mantimentos e eles terminam vendendo suas posses, vendendo sua terra, né? E Yosef institui a partir daquele dia um imposto, né? Você vê que até aquele momento não existia, mas a partir daquele momento, né, no Egito é instituído um imposto porque toda a terra é de Faraó, então para que o povo não morra de fome também, né, 20% de tudo que for produzido ali na terra era para ser dado a Faraó por causa da terra que Faraó comprou nesse período aí de seca. A Paraxá termina aí, se encerra neste momento. E eu vou fazer comentários, breves comentários em alguns versos para que vocês possam me acompanhar. O primeiro verso que eu vou fazer com vocês, o verso está aqui embaixo aqui na tela, está em Gênesis 44, 29. Faz parte da humilhação de Yosef, de Yehudá, né, para Yosef, de Judá para José. Judá diz que se o menino não voltar, Jacó morre, né? Jacó vai morrer. E para falar essa frase no original, Judá fala exatamente o seguinte: se também me tirardes este, citando Jacó, né? Judá citando Jacó. Se também me tirastes este, falando de Benjamim, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com tristeza ao Sheol, né? É o que está escrito no original. Algumas Bíblias tentam transliterar a palavra, né? Botam lá Sheol, né? Algumas Bíblias tentam traduzir isso aí por outro termo, sepultura e etc. Isso aqui é uma coisa bem simples aqui para o pessoal da nossa congregação, acredito que seja bem simples para eles, mas talvez para você que esteja me ouvindo, talvez você não conheça ainda sobre esse assunto, né? Esse assunto, não esse verso específico, mas no capítulo 37, acredito que na porção passada, porção retrasada, né, fala especificamente sobre essa questão do Sheol, no versículo capítulo 37 de Gênesis. E foi esse verso aí que foi, para mim, o pontapé inicial da minha caminhada com a fé, da minha nova fé, né? Eu nasci em outra religião, né? Fui ensinado em outra religião e estudava muito a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia. E quando eu cheguei nesse verso, empancou tudo, porque a teologia que eu sabia não encaixava com a teologia que eu estava lendo, né? Então, essa palavrinha foi o meu pontapé inicial. A partir dela, eu comecei a mudar, comecei a fazer a minha transformação. Primeira coisa que eu não sabia nada de hebraico, nada de... Mas se você for honesto consigo mesmo, né? Só de você ler a tradução que você tem, você comparando com outras traduções, você vai perceber que alguma coisa estranha tem. Não nas traduções, mas na sua teologia. Você vai ver que sua teologia não se encaixa com o que está escrito. Eu comecei a perceber que a palavra Sheol era traduzida de diferentes maneiras, de acordo com a interpretação do tradutor. Ou seja, ao bel prazer do tradutor. Isso me incomodou, porque eu acredito que uma coisa, lógico, ela tem uma gama de sentidos, mas para você traduzir ela de uma forma diferente, você tem que ter uma justificativa. Senão o negócio fica muito ao seu querer, né? Você coloca, você manipula o que você quiser, né? E eu comecei a perceber que essa palavra era muito manipulada, né? Em algumas versões e algumas traduções. Uma palavra que ora é traduzida por inferno, ora é traduzida por sepultura. Sempre quando um justo vai para o Sheol, o tradutor, pelo menos da Bíblia que eu lia naquele momento, usava a palavra sepultura, porque era um justo que estava indo. Quando era um ímpio que estava indo, ele colocava a palavra inferno. Então dá aquela ideia daquela ideia gentil, daquela vida após a morte, né? De que o ímpio vai para o inferno e fica lá queimando até, então, como se existisse vida após a morte, né? E quando eu me deparei com essa palavra, eu digo, opa, peraí, como é que o patriarca, né? O fundador da nação de Israel, né?
ele diz que o filho dele, ele pensa que o filho dele foi ao Sheol, né, Yosef, e ele diz que ele também vai para lá. Então, peraí, tem alguma coisa errada, né? E eu comecei a confrontar ali meus líderes na época, e eles tentaram fazer um malabarismo, mas graças a Deus não me convenceram, né? Porque a verdade, ela não pode ser manipulada, né? Até tentam, mas se você buscá-la realmente de todo o seu coração, né? Ed fala aqui que a verdade tem que prevalecer, e é verdade. A verdade, ela sempre prevalece. Se você a buscar de todo o coração, com coração honesto, mesmo que tentem manipulá-la para você, você vai conseguir enxergar. Se você for honesto consigo mesmo, se você for crítico e for honesto, você vai conseguir, né, chegar nessa verdade. Pela misericórdia do Eterno, com certeza. Né? Tudo é pela misericórdia dele. Então, foi essa palavrinha aí que me desarnou. Né? Eu comecei a perceber que todos, né, qual a mensagem que eu quero trazer para você nesse slide? Que todos vão ao Sheol, todos. Qual é a tradução mais exata para Sheol? Né? Eu não sou aqui um hebraísta renomado para te dizer qual a tradução mais exata, mas a tradução que eu acho mais apropriada refere-se à sepultura mesmo. A que todos vão para a sepultura, porque não existe pela Torá, pelas Escrituras, não existe uma vida após a morte. Aí você pode dizer o seguinte, mas existe aquela parábola lá do Novo Testamento, lá de Lucas, né, do rico e do Lázaro, aquilo ali é uma parábola, como bem foi, tem várias epígrafes, né, parábola. Né? Aquilo ali é uma alegoria que Yeshua usa para explicar um fato. Nada tem a ver aquilo ali com vida após a morte. Né? Aquilo ali tem a ver com judeus e gentios, na minha visão, na minha interpretação. Né? Tem nada a ver com vida após a morte. Né? Os judeus, a Torá, ela não prega a vida após a morte. Nós precisamos de corpo para viver. Adão, antes de pecar, ele precisou de corpo para viver. Né? Assim é a formação do homem. Ele precisa do corpo, precisa do espírito. Não tem como o espírito viver fora de corpo. Isso não existe. Né? Não existe. Lógico que existem vários sentidos para espírito, né? Até nessa porção até fala que quando Jacob soube que Yosef estava vivo, o espírito dele reviveu. Né? Então você vê que o espírito aí está sendo usado em outro sentido. Não está aquele espírito da formação do homem. Tá? O espírito na intenção de alegria, de vigor. Né? Está em outro sentido. Né? Mas o espírito, o Ruach, na intenção de formação do homem, ele é energia vital. Né? Não existe... eu sempre falo isso, né? Não existe individualidade no espírito, né? Vai bater a porta. Se alguém puder segurá-la, eu agradeço, ou então fechá-la. Qualquer ser que é vivo tem esse ruach dentro de si, tem essa energia que dá a vida, né? Então o animal tem o mesmo ruach que nós temos, tem essa mesma energia. E essa energia vem do dono de toda a energia, do Eterno. Independente de você ser ímpio, de você ser justo, de você ser um animal irracional ou racional, você tem essa mesma energia que vem do Eterno. E quando você morre, né, quando a pessoa morre, essa energia volta para a fonte de todas as energias. Né? Eu sempre uso esse exemplo. Um ventilador, ele precisa de energia para funcionar. Né? Um abajur também, um lustre também. Não é energia diferente para acender o lustre, não é energia diferente para fazer o ventilador girar. É a mesma energia. A diferença do lustre para o ventilador está no corpo dele. O lustre foi projetado para gerar luz, o ventilador para gerar vento. Né? Então, nós fomos projetados, o ser humano foi projetado de uma forma, né, quantidade de cromossomos, quantidade de células, etc. Eu não sou aqui especialista em saúde, mas o básico que a gente estudou na escola, a gente aprende. O ser humano é composto por uma quantidade de cromossomos X, né? E isso faz o homem ser homem, humano. Né? A espécie do Zená, a Zena, que é veterinária, sabe que a espécie, cada animal tem sua espécie e a espécie dele é naquele ali justamente por causa das características que o corpo dele carrega. Né? Quantidade de cromossomos, genética e sei lá quanto mais coisas tem ali, para classificar cada grupo. Cada raça, né? Isso aqui é um canino, isso aqui é um felino, isso aqui é um homem, isso aqui é um macaco, isso aqui... Então é tudo muito diferente. E essa diferença está no corpo. O sábio, em Eclesiastes lá, Eclesiastes 3, do 18 ao 20, ele fala isso, que temos o mesmo espírito. Nós não somos diferentes do animal. Então, Ed falou aqui do Adão Molam. E se você for ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que o sábio ele não está sendo pessimista. O sábio está sendo realista naquele livro. Ele está contando a realidade do homem sem a redenção. Né? Então ele é extremamente realista. Ele fala ali, olha, o que tem pra gente é isso. É essa vida aqui. Depois disso aqui acabou. Não tem mais nada não. Faz o que tu tiver para fazer, faz logo. Porque no Sheol, para onde tu vais, né, não existe mais nada. Não existe sabedoria, não existe ciência, não existe força. Ele até fala, né, é melhor um cão vivo, se eu não me engano, do que um leão morto. Porque pro cão vivo ainda existe esperança. Pro leão que morreu já foi. Ele já era.
Aí depois ela até questiona lá em Eclesiastes 3, 18 ao 20, ele questiona: quem foi que disse a vocês que vocês são melhores que os animais? Né? Quem foi que disse a vocês que o espírito de vocês sobe, né? Na época dele já tinha essa visão, né? Que sobe, fica em outra dimensão. Daí o de um animal não, fica na terra mesmo. Quem foi que disse? Todos vão para o mesmo lugar, todos têm o mesmo espírito, né? Então quebrando essa teologia, né, de vida após a morte. A vida após a morte, na minha visão, é totalmente contrária à ressurreição. Porque se você continua vivendo depois de morrer, para que você precisa ressuscitar? Não é? Então, nós vivemos nesse plano. E para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, nós precisamos ressuscitar para continuar vivendo. Então, entre a morte e a ressurreição não existe absolutamente nada. Então, eu trouxe esse verso aqui para vocês, provando que o patriarca tinha a crença, né, de que tanto Yosef foi ao Sheol, né, porque ele pensava que Yosef tinha morrido, quanto que ele mesmo iria para lá. Então, todos vão ao Sheol, né? E só com a ressurreição dos mortos você pode sair de lá. No próximo slide, eu trago para você um breve comentário, né, sobre Gênesis 45, bem no comecinho ali, quando Yosef Judá termina de fazer o seu pedido a Yosef, e José não aguenta, José chora, né? Eu coloquei para vocês aqui embaixo, o verso aqui embaixo, Gênesis 45:1. Gênesis 45:1. Então Yosef não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Pediu para sair, né? E se revelou. José se revelou ali. Então, naquele momento ali, você vê que José perdoa seus irmãos, né? Aí eu coloquei até aqui no slide, aqui de lado, né? De lado eu coloquei assim, o perdão de Yosef, né? O perdão dele. Aí eu coloquei para você, para se perdoar alguém, né? Coloquei escrito, para se perdoar alguém é necessário que exista arrependimento. Assim age o Eterno. É assim que o Eterno age. Por que eu digo isso para vocês? Eu até explico aqui do lado também. Eu não quero que ninguém tenha um coração mais duro por isso, né? Apenas quero que sejam prudentes para evitar cair em ciladas. O que eu estou querendo dizer com esse estudo? Existe uma teologia, né, Ed? E essa teologia ela diz que você tem que perdoar a pessoa, independente da pessoa se arrepender ou não, independente da pessoa ter mudado ou não, você tem que perdoar. Perdoar em que sentido? Eu acho que nós, aqueles que buscamos a justiça, que estamos debaixo do reino do Eterno, né, que sempre erramos e sempre pedimos perdão, nós temos que estar com o coração dispostos a perdoar aqueles que vêm a nós. Eu acho que o que deveria ser ensinado é isso, né? Nós devemos estar sempre dispostos, porque da mesma forma que erramos, nos arrependemos e queremos receber o perdão, nós também devemos oferecer àquelas pessoas que erram, que pecam contra nós, né? Que têm erros contra nós. E se elas se arrependem, a gente deve perdoar, porque se a gente não faz isso, a gente também não merece receber perdão. Isso é simples, né? Mas a regra básica é o seguinte: haver arrependimento, haver mudança, né? Porque não estou dizendo que você deve ficar intrigado com ninguém, não, por favor, me entenda. Mas eu estou dizendo que você não deve ser tolo para sair perdoando tudo, perdoando no sentido de que a pessoa não se arrependeu, a pessoa não mudou de atitude e você automaticamente joga aquilo ali no mar do esquecimento, né? E trata a pessoa como se nada tivesse acontecido. Provavelmente você vai ser lesado novamente. Né? Aí você, não, mas isso é ter Deus no coração. Não, não é ter Deus no coração. Isso é ser tolo. Porque o próprio Deus não faz isso. Já percebeu? Você já viu na Bíblia, ou o próprio Eterno, ou algum homem santo, perdoar alguém sem que essa pessoa tenha pedido perdão ou tenha se arrependido de fato? Né? Se a pessoa não pediu perdão, não se arrependeu, como é que você vai perdoar? Né? O Eterno não faz isso. Para o Eterno te perdoar, você tem que, além de você se arrepender, você tem que ir e pedir esse perdão a Ele. Assim, eu acredito que deve funcionar com a gente. Aí você diz assim, não, Nel está sendo muito duro. Olha, o Eterno manda a gente ser santo como Ele é santo. Então o Eterno é minha referência. Né? Tudo que o Eterno faz, tudo que o Eterno age, né, é como eu devo agir. Né? Yeshua, que é a imagem dele, né, tudo como Yeshua age, como Yeshua faz, também é como eu devo agir. Então, esse é o exemplo que tanto o Eterno quanto os seus santos, profetas e os patriarcas deixam para nós. E eu trago para você esse ensinamento para que você seja prudente. Para que eu não estou dizendo, não estou querendo que você fique com raiva de ninguém. Né? O certo é a gente tentar ser o mais frio possível, tentar usar as nossas emoções, tentar controlar, ser frio no sentido de controlar nossas emoções, né? Para nós sempre estarmos dispostos a perdoar aqueles que se arrependem. Né? Sempre estar dispostos a tratar bem, né? Até aquelas pessoas que não nos querem bem, a gente, na medida do possível, né, Ed? Sempre tenta tratar bem,
Mas tratar bem não significa perdoar. Tratar bem significa você ser justo, você agir com justiça, né? Agir com justiça e deixar a diferença que você tem. Ser profissional, né? No trabalho, por exemplo, ó, no trabalho você tem que fazer assim. Fulaninho você sabe que não gosta de você, mas você faz o que você tem que fazer, independente de quem está do seu lado ou não. É profissionalismo, é você ser justo. Agora você abrir sua casa, você cometer, dar o mesmo espaço para que essa pessoa possa cometer a mesma coisa com você, não, isso não existe. Né? Não existe. Ah, não, mas Yeshua foi assim, ele disse que tem que perdoar 70 vezes 7. Perdoe. Né? Ed já explicou isso aqui, né? 70 vezes 7 para mim, né? de acordo com o ensinamento de Ed, eu concordo 100%. É uma alusão lá à vingança lá de Caim, né? De Lameque, desculpa, do descendente de Caim. Ele falou 70 vezes 7, né? Dizendo que ele iria ser, se Caim foi, quem matasse Caim seria amaldiçoado uma porção, quem matasse ele seria amaldiçoado muito mais. Né? E Yeshua usou essa medida para dizer assim, não perdoe pouco, perdoe muito mais, né? Perdoe o quanto for necessário. Né? Então, é perfeito, é brilhante. Você perdoa sempre quando a pessoa se arrepender a você. Você perdoa quantas vezes for necessário, assim como nós erramos e queremos receber o perdão. Mas que seja, né, depois de um arrependimento, né, depois de um arrependimento sincero, depois de um diálogo, né, de que a pessoa peça para você, existe essa humilhação que Judá teve. Né? Fale, Ed. E aí tá querendo falar que esse verso de 70 vezes 7 é muito mal interpretado, né? As pessoas pensam que é o mesmo pecado. Não. É perdoar sem uma medida justa, né? Como Pedro não quis colocar uma medida, né? Devemos perdoar quanto? 7 vezes? Não. Devemos perdoar quantas vezes for necessário, se a pessoa realmente tiver arrependido. Então 70 vezes 7 é uma figura de linguagem, assim como Lameque usou, né? E Yeshua usou também a mesma figura de linguagem. Mas qual é o tema dessa mensagem que eu quero passar para você? É para você perdoar aqueles que estão dispostos a receber perdão. Já imaginou? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa vai e pega um dinheiro emprestado, né? E de má fé, essa pessoa ela não devolve, não paga o dinheiro que deve pagar para você. De má fé. Ela pode pagar, ela não chega para você se humilhando, olha, eu estipulei para você que eu iria pagar em tal prazo, mas eu não pude pagar, será que você pode estender esse prazo para mim? Se essa pessoa ignora, acha que você vai esquecer, quer que você esqueça, né? Aí você diz assim, não, tudo bem, eu perdoo ele. Aí depois a pessoa vai e pede novamente para você, você vai dar novamente? Só se você quiser falir, né? Ou se você quiser, dá, pô. Mas não diga que a Torá conduz esse seu tipo de atitude, né? Não conduz, não. Não diga que o Eterno se agrada disso aí, eu desconheço. Né? Eu desconheço. O Eterno, ele quer que você perdoe quando a pessoa realmente mudou de atitude, quando a pessoa se arrepende, você tem que estar disposto a perdoar, mas sempre seja prudente, né? Prudente em relação a isso. O próximo tema que eu quero comentar com você é um tema muito polêmico, né? Tá lá em Gênesis 45, versículos 5 e 8. Olha só o que está escrito, eu coloquei aqui embaixo para vocês. Está escrito o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haveres vendido para cá. Isso aqui é Yosef falando para os irmãos dele, né? Olha, não quero que vocês fiquem tristes porque vocês me venderam para cá. Ele continua. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Eu grifei essa parte aí para vocês. Deus me enviou adiante de vós, né? Aí ele continua, né? No verso 8 ele continua. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Essas são as palavras de Yosef para os irmãos dele. Eu duvido que Yosef acreditava nisso aí realmente, de fato, né? Se ele acreditava nisso aí, olha a ousadia que eu vou cometer agora, né? Eu acho que ele errou. Mas eu acho que Yosef não acreditava nisso, não. Eu acho que Yosef, como um sábio que ele era, ele usou aquele contexto, ele viu que os irmãos dele estavam muito abalados, e ele usou aquilo ali para atenuar. Olha, não se preocupe não, tente esquecer aquilo ali, porque houve um propósito naquilo ali, e eu estou aqui, Deus me abençoou, então não se culpem por isso. Mas já imaginou se a gente for interpretar isso aí literalmente? Olha o problema teológico que a gente vai ter. Por quê? Porque eu até coloquei aqui do lado para vocês, né? Coloquei assim: creio que Yosef tentou atenuar o psicológico dos seus irmãos, pois duvido que o Eterno queria que os irmãos de Yosef intentassem todo o mal que fizeram para com ele.
Você imaginou se fosse o Eterno que estivesse articulando tudo isso? Então foi o Eterno que colocou o mal no coração dos irmãos de Yosef. Foi o Eterno que fez os irmãos de Yosef tentar matá-lo. Depois, não, vamos matar não, vamos vender ele como escravo. Fica uma coisa meio estranha, não fica? E o próprio apóstolo, ele cita lá, Tiago 1, 13 e 14. Olha, quando alguém for tentado, não diga que foi tentado por Deus, não. Você foi tentado pela sua própria concupiscência, porque Deus a ninguém tenta, nem pode tentar. O Eterno não é isso. Né? Então, mas o que é que Yosef está querendo dizer? Né? Que o Eterno tinha um plano, né? Isso aí eu acredito, né? Que o Eterno tinha um plano de Yosef, naquela geração ali, Yosef era o homem mais indicado para administrar o Egito. Né? Talvez se o Yosef era o melhor canal para ser usado pelo Eterno. Né? Talvez se Yosef não fosse lá, não tivesse tanta fartura quanto teve. Né? Lógico que o Eterno tem todo o poder, mas o Eterno usa canais para fazer isso aí. Né? E com certeza o Eterno preparou Yosef para isso. Mas o Eterno, como o maior pedagogo do mundo, né? O Eterno tem várias didáticas para poder implantar os seus planos. Nós que somos falhos, nós temos várias didáticas. Né? Nós temos vários caminhos. Existem várias formas de você dizer uma coisa para alguém. Existem várias formas de você fazer alguma coisa. Né? Tem gente que sempre escolhe o pior, né, Ed? A pior forma é a forma que você escolhe para dizer. Então, devemos pedir sabedoria ao Eterno para sempre escolher a melhor forma de agir com nossos filhos, a melhor forma de agir com nossos amigos. Né? Existem sempre várias formas. E o Eterno tem todas essas formas, né, no seu fazer, na sua didática. Então, quando os homens fazem algum mal, né, o Eterno, não é porque o Eterno queria aquele mal, não, mas o Eterno usa aquilo ali e aplica uma didática em cima daquilo e os planos dele não são frustrados. Né? Principalmente com o justo. Né? Yosef era justo, Yosef não merecia o mal que fizeram com ele. Mas já que fizeram, o Eterno vai e em cima daquilo ali o Eterno constrói o plano que tem para Yosef. Você acha que realmente Yosef tinha que ser vendido pelos seus irmãos? Não. Se Yosef não fosse vendido, o Eterno podia preparar alguma coisa para Yosef ir lá no Egito e no Egito acontecesse alguma coisa que Yosef fosse reconhecido e ele ia ser governador da mesma forma. Faraó, Deus podia revelar em sonho a Faraó que existia um homem lá em Canaã e Faraó ir lá e buscar ele aceitar o convite, falar com Yosef ir lá se apresentar. Então existem várias formas. Essa trama dos irmãos sentirem ciúme de José, tentar matar José, prender José, jogar num buraco, depois vender. Você acreditar literalmente que foi Deus que quis isso, eu acho inconcebível, né, Ed? Com as escrituras. Eu também acredito que Yosef não acreditava nisso. Mas eu acredito que Yosef, como um homem sábio que era, né, ele usou da ferramenta que ele tinha para tentar atenuar os seus irmãos. Tanto é que ele até falou, né, eu acredito que foi uma forma de atenuar, que ele até falou, olha, quando vocês voltarem, não briguem no caminho. Porque Yosef pensou, talvez eles briguem por causa de mim, né? Ah, foi ideia sua! Isso. Ele está falando aqui que ele sabia que o emocional dos irmãos estavam abalados. Ele falou, olha, não briguem, está tudo bem, eu estou bem, venham para cá que eu vou sustentar vocês, está tudo bem. Foi Deus que quis assim e jogou aquele pano ali, panos quentes, né, para tentar apaziguar, porque ele sabia que todo mundo ia estar atônito, né, achando que Yosef tinha morrido e ele ia ser o tema da viagem voltando, né. E com certeza iam um culpar os outros, né, olha, foi culpa sua, foi você, a gente foi ouvir você, não, mas foi você que começou com seus ciúmes e podia ter briga. E Yosef não queria isso. Então Yosef tentou jogar essa mentira santa, a gente pode chamar assim, para que as coisas fluíssem da melhor forma possível. Né? Yosef é um homem muito sábio, talvez eu no lugar dele queria ter sabedoria de fazer a mesma coisa. Né? Talvez eu não fosse tão sábio assim, mas... Então, não tente, quando você ler a Bíblia, às vezes você tem que entender isso. Né? Tem gente, né, Ed, uma coisa que eu discordo totalmente, tem gente que acha que a Bíblia é a palavra de Deus, aí pega tudo ali, e então tudo que acontece aqui é a palavra de Deus, como o Ed uma vez já falou, né? Tem palavra de Satanás aí dentro também. Né? Não quer dizer que a Bíblia seja ruim, mas tem dizendo que a Bíblia registra palavras de Satã, registra coisas que não são boas. Mas por que ela registra? Porque é bom para o nosso aprendizado, é bom a gente saber, é bom a gente conhecer o mal, para a gente não ir pelo mal. Né? Então, para mim, o que é palavra de Deus é aquilo que está escrito. Assim diz o Eterno, e o Eterno fala. Ali é a palavra de Deus. Quando está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, aquilo ali é a palavra de Deus? Não. Aquilo ali é Moisés contextualizando o princípio das coisas. Ah, mas talvez indiretamente sim. Indiretamente talvez seja. O Eterno falou para Moisés e Moisés foi e parafraseou de outra forma. Não sei. Né? Mas o que eu estou querendo dizer para você, gente, nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que quando Ele quer se comunicar com você, Ele vai usar várias formas. Vai
falar por sonho, vai te falar pessoalmente, você vai ouvir a voz dele, vai usar alguém para falar para você. Ele não é um Deus morto, que a única forma de comunicação que ele tem são as Escrituras. Né? As Escrituras é mais uma forma de conhecer a Deus. E isso também serve para nós que estudamos a Torá, estudamos a Taná, para que nós não nos achemos superiores aos outros por estudar a Torá. Né? Eu conheço o Eterno porque eu estudo a Torá. Tem gente que é analfabeto e conhece a Torá mais do que eu. E eu não sou referência, conheço a Torá mais do que um rabino. Né? Conhece? Por quê? Porque Deus se revela a quem Ele quer. Né? Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma mula, né? Para falar com Bilã. Né? Então Deus usa quem Ele quer. Então a Torá, as Escrituras, é apenas mais uma forma de conhecimento com o Eterno. Mas às vezes a pessoa não sabe ler uma vírgula do que está aqui, mas tem um coração humilde, tem um coração sincero, é pobre, não tem nem onde dormir direito. E o Eterno vai se revelar a essa pessoa e conta segredos e coisas incríveis que um letrado jamais iria conseguir entender. Lembre-se que Moshe, todo o conhecimento que Moshe tinha, não foi através das Escrituras, não foi, Ed? Foi no contato direto com o Eterno. Foi no contato direto com o Eterno. E os patriarcas também. Então, assim, tem gente, as Escrituras é tudo. Não, é muito bom que as Escrituras existam. Lógico, não estou querendo tirar o crédito delas, não. Mas saiba que ela não é a única forma. Então não se vanglorie porque você é estudado nela, né? Porque pode vir uma pessoa que não é estudada e saber muito mais do que você, porque relacionamento com o Eterno pode se dar de várias maneiras. Né? E também não acho que tudo que está aqui, não está aqui, porque é o que o Eterno quis passar, não. Aqui tem pensamentos de homens também. O próprio Paulo fala, né? Aqui eu falo de mim mesmo, não é o Senhor que está falando, eu falo de mim mesmo. Meu conselho é esse. Mas quem quiser fazer diferente, que faça. Está escrito assim. Então, aqui mesmo o que o Yosef fala, né? Eu creio que o que o Yosef está falando não é uma teologia que você deve implementar. Tudo o que acontece foi Deus que quis. Não. Aí seu carro bate, aí você diz, não, foi Deus que quis que o carro batesse. Talvez seja Deus, talvez seja. Eu não estou na mente de Deus, né, Ed, para saber tudo que Deus faz. Mas uma coisa que eu creio, meus amados ouvintes, é que o Eterno, ele não fica interferindo todo momento na natureza, não. O Eterno cria as coisas, existem leis que regem o universo, né? Leis naturais como a gravidade, por exemplo, ou o magnetismo, não sei. Mas uma força que puxa para baixo, e que isso aí não é o Eterno que está puxando, não. Ele já instituiu essa força lá no princípio. Se você soltar, essa coisa vai cair. Né? Não é porque o Eterno puxou para baixo, não é porque já existe uma força que faz isso acontecer. Então, tudo que acontece não é porque Deus que... meu filho, ele caiu agora, relou todo o joelho, rapaz, mas foi Deus que quis assim? Que Deus o quê? Ou você não olhou direito, ou o menino pisou onde não deveria pisar. Porque bati o carro, mas graças a Deus foi Deus que quis. Que Deus que quis o quê? Você que não dirigiu direito, ou alguém não dirigiu direito, ou não sei. Né? Então, quanto mais a gente estuda, né, Ed, mais cético a gente fica. Antes eu pensava assim, tudo era Deus que queria, era mais fácil as coisas para mim. Né? Porque eu tirava a responsabilidade de mim, entende? As coisas que aconteciam não é minha responsabilidade, foi Deus que quis. Quando a gente coloca a responsabilidade na gente, a gente vê o peso das escolhas. Se você que faz suas escolhas, o que é que Deus tem a ver com isso? Você colhe as consequências, né, Ed? Ed está falando aqui que quando acontece alguma coisa ruim, dizem que é o diabo. Quando acontece alguma coisa boa, dizem que é Deus. E você nunca é responsável por nada. Né? Essa teologia tem que ter cuidado com ela. Assuma a sua responsabilidade. Tenha certeza que suas escolhas vão trazer consequências e tente escolher da melhor forma possível. Tente orar ao Eterno e pedir sabedoria para escolher da melhor forma possível. E saiba que o peso da responsabilidade está sobre você. Eu coloquei um verso também que eu achei muito interessante, também polêmico talvez, né? Gênesis 46:4, coloquei aqui embaixo para vocês, tem dizendo o seguinte: quando o Eterno fala com Jacó, né? Jacó está com vontade de ir para Canaã, mas vai consultar o Eterno para saber se ele pode descer ao Egito. Né? Aí o Eterno diz o seguinte: eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir, e Yosef porá a mão sobre os seus olhos. Sobre os teus olhos. Talvez uma referência à morte, né? Não sei, talvez. Observe esse verso, gente. Tem gente que, a maioria das pessoas entende esse verso como um verso profético, né? Falando do retorno de Israel à Terra Prometida. Mas será que não era do retorno dele mesmo? A gente diz assim, não, pode ser o próprio Israel voltando quando ele morresse, voltasse. Porque se Israel, pensa comigo, né? Vamos pensar diferente, não estou querendo afirmar para você que foi isso,
Mas eu estou querendo que você pense em outra possibilidade. Se os filhos de Israel desceram ao Egito por causa da fome, por que quando passou a fome eles não podiam retornar? O que é que impediu de retornar? Aí, não, é porque você não sabe de nada, Nel. Tem uma profecia lá que Deus falou com Abraão, que ia ficar... Irmãos, Deus, eu acredito que Deus faz a profecia, não é porque ele manipula tudo para que a profecia aconteça daquele jeito, não. Ele lança a profecia relatando o que vai acontecer se você continuar naquelas mesmas atitudes. Tem gente, Ed, que acha que, não, está profetizado o fim do mundo e o mundo vai acontecer assim, assim, assado, está profetizado, então vai ter que acontecer. Inclusive, eu vou até ajudar para que aconteça. Não, você deve fazer o contrário. Você deve tentar colocar obras de justiça, deve colocar roupa de saco, deve fazer o que você puder fazer para que aquele ali seja impedido. Não foi assim que os ninivitas fizeram? Ruth falou que ele pode mudar o decreto no andar da carruagem. Não é porque o eterno é mutável, não. É porque a profecia, você tem que entender o que é profecia. Profecia não é uma coisa que Deus quer que aconteça e que o que acontecer vai colaborar para que aquilo ali. Não é aqueles filmes de Hollywood, né, Ed? Que colocam e, independente do que você faça, tudo vai corrigir para aquele final. Não é. Profecia é o eterno dizendo que vai acontecer no futuro, uma previsão uma previsão que o eterno faz do que vai acontecer de acordo com as suas escolhas. Às vezes o eterno até dá uma profecia para você mudar. Olha, o que está reservado para vocês. Quantas profecias vieram sobre Israel para que Israel mudasse? Olha, eu vejo vocês indo cativo para a Babilônia. Vocês vão ser cativos, se arrependam. Ou seja, o Eterno pede para o povo se arrepender. Para o povo se arrepender, para o povo mudar de atitude, para que aquilo ali não aconteça. Mas como o povo não muda, aquilo ali vai acontecer. Então você acha realmente, eu faço você refletir agora, você acha que talvez, se você acha que o Eterno queria que o povo ficasse ali no Egito e sofresse todo aquele processo? Talvez não, talvez, não estou afirmando, talvez não. Não desceram para o Egito por causa de uma razão, por causa da fome? Não passou a fome, por que não voltaram? Ah, não, mas Yosef estava lá. Não, Yosef dá o jeito dele. O Eterno tem um plano com Yosef. O plano que o Eterno tem com Yosef não é o plano que o Eterno tem com Rúben, com Judá. Ah, mas talvez fosse da vontade do Eterno. Talvez fosse, não sei. Mas, observe esse verso. Aí eu pergunto para vocês aqui do lado, né? Aqui do lado eu pergunto para vocês, aqui em cima. Eu pergunto para vocês. Quando Israel deveria retornar a Canaã? O Eterno estipulou um prazo para ele? Se o Eterno estipulou, não está registrado. Se o Eterno falou assim, olha, tu vai morar lá agora e tua quarta geração vai voltar. Aí, tudo bem. Foi o Eterno que falou. Mas o Eterno falou, olha, vou te levar e vou te trazer. Mas o Eterno, ele respeita muito a nossa vontade. Às vezes o Eterno tem uma vontade pra gente, mas a gente luta com uma coisa e aquilo ali vai acontecer. Aí você quer colocar na conta de Deus, né? Ah, não, aconteceu porque Deus quis. Não. Seja, como dizia meu pai, né? E a minha família, seja homem e assuma a sua responsabilidade, né? Então, você tem que puxar para você. Você tem que saber que você é o dono das suas atitudes, das consequências que você escolhe. Então, às vezes, por isso que eu particularmente, né, eu sempre peço para ser servo do Eterno mesmo. Um servo, ele não tem vontade. Um servo, ele abre mão, embora ele tenha vontade, ele abre mão da sua vontade para que o seu Senhor direcione ele da melhor maneira possível. Eu tento ser assim. Então eu peço para que o Eterno decida por mim. Mas nem sempre, talvez, o Eterno decida. Então eu tenho que me esforçar para saber se realmente aquilo ali é a vontade dele ou não. E quando eu olho e acho que não é, eu luto com todas as minhas forças para tentar fazer aquilo ali mudar. É o que eu estou tentando fazer. Não sei se eu vou conseguir. Então, será que realmente os filhos de Israel tinham que ficar ali todo esse tempo? Eu acho que a grande maioria do povo, eu coloquei para vocês aqui do lado, a grande maioria do povo, aparentemente, só quiseram voltar devido ao aperto de outro faraó. Quando o negócio ficou difícil, é que eles, não, vamos voltar. Mas quando estava bom, continuaram lá. Né? Ficaram na zona de conforto. Precisamos ter cuidado com essa zona. Às vezes, e observe também que quando estavam no deserto, quando passava por qualquer apertozinho, era melhor lá no Egito. Ou seja, o Egito não era ruim, não. Né? Tinha seus problemas, mas não era ruim, não. Né? Tem gente fazendo uma comparação, e Gentil sempre faz essa comparação, mas eu acho uma comparação muito boa, né? Do Egito com o mundo. E realmente as coisas do mundo não são ruins, não. Não fique achando que você... não, isso aí é ruim. Não fique achando que é ruim, porque se fosse ruim não escravizava muita gente. Né? Saiba o que é
e saiba se livrar. Né? Ah, a prostituição é ruim. É ruim porque, no final das contas, no frigir dos ovos, né, você vai ver que tem mais males do que bens. Mas existe algo prazeroso ali para o corpo. Né? Ruim para o espírito, ruim para a sua vida espiritual e material também, física também. Mas o pecado, ele tem um lado bom, né, Ed? E a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com a zona de conforto. Ah, não, aí Yosef tem toda aquela preocupação, né, de isolar Israel lá no Egito, né? Vocês vão ficar na terra de Goshen, vocês vão ficar lá separados e viver entre vocês, não perder a identidade de vocês. Ele tem toda essa cautela, mas para que essa cautela toda se você, quando não tem mais necessidade, você continua lá? Por que você não volta? Foi um período tão ruim na história que teve um momento que o Eterno diz assim, nunca mais descereis ao Egito, não é, Ed? Por causa desse momento, dessa zona de conforto. Então, eu chamo a atenção de você hoje para você puxar a responsabilidade para você se mexer, para você, não, mas aqui está tão confortável, mas é aí que Deus quer que você fique? Não é? Então levanta e continua marchando. Ah, mas se eu continuar marchando vai vir problemas. E você é o quê? Você não é um soldado? Você não é um servo? Você foi chamado para ficar dormindo, sentado, engordando? Não, você foi chamado para seguir ao caminho que o Eterno quer que você siga. E às vezes esse caminho tem espinhos. E se tiver, você vai desistir? Saia da zona de conforto. Isso não só na sua vida espiritual, mas também na sua vida material. Às vezes você está num emprego ruim, você está numa situação ruim na sua vida e você vai se manter em ficar ali pelo medo do desconhecido? Será que é isso que o Eterno quer para você? Pare e pense sobre isso. Pense sobre isso. Será que o Eterno quer que você continue ali sofrendo? Tente pensar com a mente justa, com a mente santa. Levante sua cabeça, veja o que é que o Eterno faria aqui. O que é que os santos do Eterno fariam nessa situação que eu estou? Você num emprego ruim, não, mas pelo menos é daqui, graças a Deus, né? Graças a Deus não, seu incompetente, né? Levante-se e busque algo melhor para você, estude, né? Batalhe, lute. Mas eu não quero decidir aqui por você. Você é senhor da sua vida. Até o Eterno, Todo-Poderoso, ele não decide por você. Então, ore e busque sabedoria e sempre tente estar na vontade do Eterno. Aí sim, na vontade do Eterno é o melhor caminho. Né? Mas não se acomode, não ache que, não, eu estou aqui, foi Deus que me trouxe, foi Deus que me deixou aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Não seja preguiçoso, né, Valdo? Lute, se esforce. Todos os patriarcas, todos os profetas, o nome deles ficaram gravados na história porque eles sempre lutaram, sempre estavam dispostos a servir ao Eterno onde quer que fosse. Mas eu estou bem na minha terra, eu estou bem aqui na minha... Mas o Eterno quer que você saia. Sai! Eu estou tão confortável aqui nessa congregação. Está tão bom para mim aqui. Eu não sei se o Eterno quer que eu saia ou não. Mas eu vou fazer o que eu puder. Né? Vou lutar, vou fazer o que eu puder. Mas eu vou sempre estar atento à voz dele e sempre estar na vontade dele. Às vezes a vontade dele não é o melhor para a gente. O melhor para a gente... Não, desculpa, me expressei errado. Às vezes a vontade dele aparentemente não é o melhor para a gente. Né? Para os nossos planos, às vezes é diferente dos nossos planos. Mas a gente tem que confiar nele que é o melhor. É o melhor que tem. Então, saia da zona de conforto. Né? Outro verso que eu quero que você reflita comigo hoje está lá em Gênesis 47, 20. Assim Yosef comprou, está aqui embaixo para você, assim Yosef comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo e a terra ficou sendo de Faraó. As primeiras vezes que eu li a Bíblia na minha vida, eu fiquei chateado com a atitude de Yosef. Eu falei, poxa, o povo na miséria, e Yosef vendendo as coisas, tirando a casa do povo. Por quê? Porque ele não deu. Mas se você pensar direitinho, nada de graça. O que é de graça? Eu falo para vocês aqui do lado, né? Nem a graça é de graça. Se você prestar atenção. Tudo tem um preço. Né? Eu coloquei para vocês aqui. Se Faraó, a vida vem para todos. Né? As adversidades vêm para todos. Se Faraó, nos tempos de fartura, né? Yosef conseguiu administrar, conseguiu organizar, conseguiu poupar, não só para ele e para a casa de Faraó, mas para todo o Egito e para todas as outras nações. Se ele conseguiu fazer essa poupança, por que você, um indivíduo só, não conseguiu poupar, pelo menos para você? Será que não era possível, não? Claro que é possível. Yosef é um deus?
um super-homem, não. Ele teve a sabedoria de Deus, mas ele agiu com as armas que ele tinha e poupou e fez a administração dele, fez a contabilidade dele com as armas que ele tinha, coisa que outros homens também poderiam fazer, ou foi algo sobrenatural que ele fez? Não foi. Né? Então, se Faraó, né, através de Yosef, conseguiu poupar e ter o necessário para tempos difíceis, era possível a cada um poupar também. Era possível. Então, foi errado Yosef cobrar? Não, foi justo. Você que se vire, meu amigo. Né? Você que se vire. Você quer nada de graça. Como eu fico conversando com meu irmão Wagner ali, né? Não existe almoço grátis, né, Wagner? Não existe. Se você está recebendo algo de graça, alguém pagou para você. Tem alguém pagando. Saiba disso. Saiba disso. E não pense que porque as coisas são do eterno, que é diferente, não. Ah, não. A salvação é de graça. Você tem que lutar por ela. A porta é estreita. Tem que lutar. Ah, não, mas as coisas do eterno, a gente é mais tranquilo, a gente faz de qualquer jeito. Não. Não, você tem que se esforçar mais ainda. Você acha que no Olam Rabá é para muitos aquilo ali? Não é para muitos, não. Eu acho que é para poucos. Ah, mas tem verso que diz muitos. Muitos porque são muitos os que se esforçaram. Mas tem outros versos que diz que a porta é estreita e poucos passaram. Como é que a gente une esses dois versos? Que no cenário de todas as pessoas do mundo, poucas pessoas vão estar lá. Mas se você comparar essas poucas pessoas, milhares e milhares vão conseguir. Mas o que são milhares e milhares para todas as pessoas que já existiram na face da Terra? Já imaginou? Você acha que é fácil? Você acha que a graça é de graça? Você acha que a misericórdia do Eterno você não precisa se esforçar, não? Tudo tem um preço. A sua fidelidade, a sua devoção. É um preço que você paga. Às vezes a gente pensa que, quando a gente fala em preço, a gente pensa em bens, né, Wagner? Em dinheiro. Mas às vezes não. Às vezes você sentar no seu quarto e estudar, é um preço que você está pagando. Um preço que não exige valor financeiro. Às vezes você dobrar seu joelho e orar, às vezes você clamar ao Eterno, é um preço que você está pagando. Não é? Então, abra sua mente em relação a isso. Nada é de graça. Nada é de graça. E tudo tem que vir com um preço. Né? Na Haftará de hoje, Yosef é citado, né? A casa de Yosef é citada. Efraim e Judá são juntos, né? Fazendo uma alusão ao reino que foi dividido e que vai ser junto novamente. E o Eterno lança a profecia que eu coloquei aqui embaixo para vocês, diz o seguinte: assim diz o Eterno, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. De todas as partes, e os levarei à sua terra. Olha que profecia linda, né? Que coisa bela. Aí eu comentei para vocês aqui do lado. Se a diáspora já dificulta o reconhecimento da casa de Judá, né? Casa de Yehudá, imagine como é mais difícil encontrar a casa de Efraim. A casa de Efraim foi dispersa antes do cativeiro babilônico. E o pior, a casa de Judá, embora alguns também se assimilaram à casa de Judá, mas muitos conseguiram manter a sua identidade. A história conseguiu registrar, conseguiu passar e conseguiu se manter ali a identidade da casa de Judá. Mas as outras tribos que se assimilaram. Mas mesmo assim existe uma profecia sobre isso. Eu falei aqui que muito mais difícil é a casa de Efraim, que se assimilou, né? Antes do exílio babilônico, eles foram para a diáspora e aparentemente se assimilou com os gentios. Mas não existe tarefa difícil para aquele que sabe de tudo e que tem todo o poder. A profecia está aí. E o Eterno fala, no próximo slide eu coloco para vocês aqui o verso exato. Ed até citou esse verso, acho que em 2 paraxás passadas, quando ele falou. Né? No fim dos tempos, o Eterno vai dizer, olha, você pertence aqui, você pertence ali. O Eterno vai dizer. Isso até serve para a gente, né, Ed? Para a gente não ficar... Às vezes a gente vê muito isso nos movimentos dos nazarenos, né, dos judeus que são discípulos de Yeshua. Eu gosto de chamar assim, não uma alusão ao judaísmo nazareno, mas uma alusão aos discípulos de Yeshua, né, os Netzarim. Assim eram chamados os primeiros discípulos de Yeshua. Então, aquela sede de buscar ter raiz judaica, não, porque eu tenho sangue judaico. É que teu sangue importa, gente? Faz as tuas obras, faz o teu. Ah, mas eu não tenho... E se eu não tiver um pingo de sangue judaico? Não importa, o que importa é o que você faz. Ah, mas eu quero, embora eu não tenha sangue judaico, eu quero o pacto do Sinai, eu quero servir ao Eterno como Moisés seguia. Então vem, existe lei para isso. O que é que você tem que fazer?
primeira coisa que você tem que fazer, você se circuncida, você segue a lei, tem um passo a passo lá. Se você quer, você faz isso, isso e isso, e você vai ser um natural da terra. É isso. Não precisa você ficar brigando, fazendo exame de DNA, buscando uma tataravó, feito um maluco, para tentar provar. Eu sempre achei isso tão humilhante, né, Ed? É como se você... Pra que isso? Pra que isso? Às vezes você no seu cantinho, você tem um lugar tão especial no reino do Eterno. Você ficar se humilhando, não, porque... Não, se você tiver, é bom. Mas você ficar buscando, e tem gente que paga e quer provar. Não, eu uso o kippah porque a minha quarta geração da tataravó, a cunhada da minha vizinha, que era colega, morava do lado do judeu. Ed já falou, né? O pior é que se humilhando diante de alguém que não tem nada para dar. Quem tem é o Eterno. Né? Só o Eterno pode te dar. E as 12 tribos, eu coloquei para vocês aqui, né? As 12 tribos retornarão ao seu lugar. Isso é uma profecia, uma promessa do Eterno. Né? O Messias fará isso. Yeshua, quando ele vai retornar, ele vai fazer isso. Né? Ah, porque ele não já fez, porque não foi o tempo, não foi o momento. Para ele poder fazer isso, ele tem que conquistar esse direito. É isso que muitos não entendem. Mashiach não pode chegar fazendo o que quer, não. Se o Eterno fizesse isso, o Eterno não seria justo. As coisas têm precisam de um protocolo, precisa passar por um protocolo para ser justo. Mashiach não pode chegar, como pensam muitos, né? Como pensa a teologia ortodoxa, Mashiach chega do nada e já ressuscita os mortos. Como assim? Se os mortos morreram, é porque tem uma razão para ele morrer. Aí você chega do nada e você é o dono da bola, né? Ah, não, a bola é minha, eu faço o que eu quero. O Eterno não funciona dessa forma. O Eterno age de acordo com justiça. De acordo com padrões e protocolos que até o inimigo reconhece. Não, eu perdi, mas eu perdi com a regra do jogo. Perdi de forma justa. Até o inimigo não se levanta como para dizer o seguinte, eu perdi porque tu faz o que tu queres. Não. As coisas têm um protocolo a ser seguido. E antes de Mashiach trazer a ressurreição dos mortos, Mashiach precisa conquistar esse direito. E como é que Mashiach conquista esse direito? Primeiro Adão, ele pecou, né? O plano da redenção, o Ed tem um estudo que fala sobre isso. O antídoto para o veneno da serpente. Está lá no site da nossa congregação, você pode ir lá e ler. Eu vou falar resumido aqui, mas é muito bom você ir lá e ler. O antídoto para o veneno da serpente. Eu também tenho um estudo, acho que está no site da congregação também, né, Ed? Que é o plano da redenção. Também está lá. Primeiro Adão, ele vai e ele cai, ele peca, né? E ele perde a sua natureza. A natureza que ele tinha antes do pecado, ele começa a ser mortal, ele vira um mortal. Né? E filho de mortal? É mortal, gente. A gente diz o seguinte, não, a gente só morre porque a gente peca. Não, se você nascer, ficar isolado de todo mundo, não conhecer nem o que é pecado, você vai morrer também. A coisa mais certa, tem um economista que eu estudo, né? E ele fala o seguinte, existem duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Né? Então, é certo. A coisa mais certa, você já nasce morrendo, já nasce com um cronômetro, uma contagem regressiva. Suas células ali vão se multiplicando, vão se renovando. Chega um momento que elas começam a perder a vitalidade delas, elas começam a reduzir. Mas se você tiver a vida mais saudável do mundo, se alimentar, você vai prolongar isso aí. Mas vai ter uma validade. Até Matusalém morreu. Né? Com 1000 e... não sei decorado agora. Mas morreu. Não chegou a 1000 não, né? Pronto, 900... Então, até Matusalém morreu. Então, gente, como é que a gente consegue reverter isso aí? Como é que a gente consegue reverter? Eu sou Deus, eu faço o que eu quero, pronto, reverte. Não é assim, não. Aí, sabe o que o inimigo faz? Eu tenho um maior trabalhão lá. Para tentar conseguir melar o plano da redenção, tentar conseguir melar o homem, a raça humana, né? Consigo. Aí tu chega e faz o que tu queres, tudo bem. Eu aceito porque eu sou mais fraco, mas tu és injusto. Tu és injusto, porque a regra do jogo era essa. Você falou pro homem, não fui eu que falei, foi você que criou, você que disse que se o homem comesse, o homem iria morrer, iria deixar de existir. Aí o homem vai e come, depois tu muda de ideia? E como é que eu fico? Tudo bem, eu perco, mas perco porque você é injusto. Aí o que é que o Eterno faz? O que é que o Eterno faz? O Eterno manda de novo um segundo Adão. Um homem que não vem da semente do homem, como nós. Então isso, gente, eu acho importante, por quê? Porque se ele viesse como eu e você, ele já nasceria mortal também, porque filho de elefante é elefante. Não tem como filho de elefante ser um cachorro. Né? Filho de mortal é mortal. Então ele vem, assim como o primeiro Adão veio. Então ele não é humano. Ele não é humano. Então Adão não era humano?
Da mesma forma como Adão foi gerado, Adão veio de onde? Adão veio de Deus. Quem é o pai de Adão? Deus. Quem é o pai de Yeshua? Deus. Da mesma forma. Mesma forma. Agora ele não precisou de uma mãe e de um pai. Né? Ele vem ali de forma sobrenatural. O Eterno que cria ele, o Eterno que faz ele ser gerado. Né? Para ele ter a descendência de Davi, ele é gerado no ventre de uma descendente de Davi. Né? E tem o seu pai ali, não sei se ele tinha o mesmo DNA, não sei. Não sou geneticista, nem peguei o DNA de Yeshua para fazer, comparar se ele tem o sangue de Yosef ou o sangue de Miriam, não sei. Só sei que ele é, as escrituras falam que ele é como o segundo Adão. Não só as escrituras, não só os apóstolos, mas os profetas também falam. Os profetas também falam. Ishayahu, quando diz que a virgem vai conceber, ora, se Ishayahu está dando um sinal, quer dizer que qualquer mulher pode conceber, qualquer mulher conceber é normal, que sinal que tem? Ah, a mulher ficou grávida, é o sinal do Messias. Eu acho que né, não tem muita lógica. O profeta perguntou para o rei, o profeta Ishayahu, eu acho, perguntou para o rei, o que é que tu queres que faça? Tu quer que o relógio adiante ou quer que o relógio volte? Se o relógio adiantasse, fora do tempo, também seria um milagre. Como é que agora são 12 horas aqui, Salvador, meio-dia, e daqui a 60 segundos vai ser 3 horas da tarde? Não pode. Não tem como. O sol ele tem um protocolo, ele anda de acordo com um protocolo. Então, até adiantando já seria um milagre, mas o rei foi exigente, né? Andar para frente é fácil, o relógio vai andar. Eu quero ver ele voltar. Aí o Eterno vai dar um sinal e faz voltar o relógio. Né? Então, sinais são isso. São coisas que acontecem fora da normalidade. Aí o profeta vai. Olha, a virgem conceberá. Ah, mas em hebraico está Alma. Mas 72 rabinos que entendem mais de hebraico do que eu e você traduziram por virgens lá na Septuaginta. Por quê? Porque os rabinos interpretaram que seria uma virgem mesmo. Ah, mas na Tanar está Alma. E por que os 72 sábios que nem em Yeshua acreditavam, que eram bem antes de Yeshua, porque todos eles em unanimidade traduziram lá para a biblioteca dos gregos, lá traduziram virgem. Por quê? Porque eles interpretavam assim? Porque o pensamento judaico era esse? Ah, mas o pensamento do rabino de Israel agora não é esse, mas não. Sim. Quem é o rabino de Israel que tem mais autoridade que os 72 que traduziram lá as escrituras? A primeira tradução das escrituras. Quem é o rabino hoje, o maior rabino ortodoxo, sei lá qual autoridade ele tenha, que tenha mais autoridade que os profetas? Não tem, não existe. Aí vem esse Yeshua, vem esse segundo Adão, que é como igual o primeiro Adão. Não tem a mortalidade nele. Ele não nasceu para morrer, ele não nasceu morrendo. Ele vem. Aí, para ele ser sujeito à morte, ele tinha que pecar, feito o primeiro Adão pecou. Mas o que é que ele faz? Ele não peca. Ele não peca. Mas quando a morte vem sobre ele, o que é que ele faz? Ele se entrega. E a morte vai e domina ele como dominou todos os homens. Aí o Eterno faz, opa, agora é minha deixa, não pode. Agora você errou. E agora? Agora você vai ter que trazer ele de volta. Por quê? Porque você não tinha domínio sobre ele. Então você traz ele de volta. Mas não é assim. Você traz ele de volta e tem os juros, tem o preço do erro. Trazer ele de volta é só uma reparação. Mas e a humilhação que ele sofreu? E todo o preço que ele pagou? Então, o que é que eu devo pagar de juros a ele? A morte falando, nessa parábola que eu estou dizendo aqui. Qual é o meu juros? O que é que eu devo fazer? Você coloca sobre ele o direito dele escolher quem deve voltar também. Então ele volta, mas ele não volta sozinho. Ele escolhe, ele julga quem ele quer voltar, quem ele quer trazer de volta. Esse é o plano da redenção. Essa é a ressurreição dos mortos. Em poucas palavras, em poucos segundos. Você vai ler o estudo lá do Ed e você vai entender melhor. Então o Mashiach, para trazer a ressurreição dos mortos, ele precisa conquistar esse direito. Ele não chega assim, ressuscita a morte. O Eterno é assim. Tem gente que acha que o Eterno é menino. O Eterno é o dono da bola. Não, eu faço o que eu quero. Não é assim. O Eterno é justo. Justiça automaticamente está atrelada a um protocolo. Então, para isso existe a ressurreição dos mortos. Né? Para isso existe Mashiach. A principal função do Mashiach é a ressurreição dos mortos. Depois, congregar de novo as tribos perdidas de Israel. Reunir Israel. Edificar um reino, como está registrado na Parashá de hoje, na Haftará de hoje, um profeta Yehezkel. E eu não creio, até coloquei aqui para você no slide de lado, eu não creio que esses que vão ser tornados de volta, né? Esse tipo de Efraim, que eles são gentios enxertados, não. Nada contra quem é enxertado, nada contra. Talvez até eu seja também. Eu estou querendo dizer que a profecia está falando de ramos naturais. O salmista ele coloca aqui embaixo, ó, Salmo 87, verso 4 e 6. Farei menção a Raabe e a Babilônia. Aqueles que me conhecem, eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este homem nasceu ali.
E de Sião se dirá, este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Eterno contará nas descrições dos povos que este homem nasceu ali. Ou seja, o Eterno vai dizer, olha, você é dessa casa aqui, você vai representar essa casa, você vai representar essa, vai representar essa. E você se preocupando em ser reconhecido por quem não tem nada a dar, né, Ed? Como o Ed falou. Não é? É você ler a profecia, ler, estudar direitinho e fazer a sua parte, que certamente o justo, ele vai reconhecer você. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a vocês a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Peço desculpa se fui duro com alguma coisa, não foi minha intenção, tá? E, na medida do possível, eu vou tentar responder os comentários de vocês, tá? Não agora, né, porque o tempo da gente já é corrido, mas depois lá nas redes sociais eu tento conversar com vocês, mas eu tô vendo aqui que não tem nenhuma pergunta aqui. Se tiver, você pode mandar lá no direct, lá no Instagram, ou no site da gente, fazer um e-mail, que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Shabbat Shalom, vou passar pro Ed, que vai dar os avisos finais e vai fazer a oração pela gente. Amém, amém. Muito bom, né, essa explicação sobre Yeshua ter nascido de uma virgem, que isso está uma polêmica aí. Eu conheço, inclusive, congregações pelo Brasil afora, está acontecendo isso. As pessoas agora estão inventando essa tese, querendo bater nessa tese de que Yeshua só pode ser o Messias se ele for filho biológico de Yosef. Se não entrar numa questão mais profunda, espiritual da coisa, como o Nel trouxe muito bem aqui, você não vai entender e vai achar que as escrituras é toda deturpada, que a Bíblia vai achar toda deturpada, porque não compreende essa questão espiritual. Yeshua é o segundo Adão, como Saulo fala, Shaul. E rapidinho, 1 minuto só, para não ficar confusão na cabeça de alguns que nos ouvem. Quando o Nel fala que o pecado é bom, tem seu lado bom, alguém pode achar que absurdo, porque o que o pecado tem de bom? Irmãos, o pecado é prazeroso. Isso é um fato. Por que o ser humano tende a pecar? Porque o pecado é prazeroso. Por que é que você, que me ouve, muitos aí, não aguenta ver um pernil de porco assado, chega lá e come? A Torá diz que não é para o ser humano comer, não é bom para o ser humano. Mas muitos de vocês que me ouvem, eu digo pela internet, talvez comem, porque é prazeroso. E o pecado é prazeroso. Eu estou só usando um exemplo. Assim, tantas outras coisas que é prazerosa, mas é pecado. É isso que Nel está querendo dizer. O pecado é bom, é prazeroso nesse sentido. Por isso que o ser humano é tão levado a pecar, porque o pecado gera prazer. E quase sempre o que gera prazer, quando é feito do modo incorreto, é pecado. Mas que o Eterno nos abençoe e abra o entendimento de quem duvida de Yeshua em muitos aspectos. Olhe Yeshua por esse aspecto que o Nel citou aqui. Você vai ver que as coisas vão mudar. Não existe outro Messias. Se Yeshua não é o Messias, então não existe Messias. Mas ele é o Messias. Fiquem de pé e recebam a bênção do Eterno. Eu quero aproveitar para avisar aqui que hoje...